Carlos, quero te dizer que em relação ao Mirante, o que você está me dizendo aqui, de que o empresário, de que a comunidade precisa da obra, é exatamente o que nós dizemos ao Ministério do Turismo. Nós vamos a Brasília dizer, não é possível que tenha uma medição de uma obra, porque o Ministério do Turismo ali tem financiamento. Nós estamos no PT hoje, a luta que a gente conseguiu colocar o nosso companheiro Lula lá em cima, a Dilma lá em cima, certo? Eu sei porque eu vivi esse processo todo, desde o início, no Opção, certo? A primeira campanha do Lula, a segunda campanha, conseguimos colocar ele lá em cima, tá? Com jantares lá e tudo, e a coisa funcionou, o Nordeste todo, e a gente conseguiu colocar. E aí não tem essa integração entre a prefeitura e o governo federal, de um simples pagamento de uma obra, que os trabalhadores cumpriram a obra, que a empresa fez a obra, certo? O trabalhador está sofrendo essa situação. Eu acho isso incrível. Então, Carlos, é o seguinte, a administração pública, ela tem um funcionamento muito distinto da iniciativa privada. Então, assim, o presidente Lula é presidente, ele tem um ministro, mas tem um corpo de funcionários. E tem funcionário que às vezes quer ajudar, tem funcionário que não quer ajudar e se puder atrapalha. Isso a vida real nos ensinou. E você teve no Ministério do Turismo uma situação de afastamento até com denúncias de corrupção. E uma fiscalização forte do Tribunal de Contas da União. Mesmo aquele servidor que quer ajudar, muitas vezes ele está receoso de algum tipo de aprovação e depois o Tribunal de Contas mandar aquele servidor devolver o recurso. Porque isso acontece também na vida desse servidor. Porque há situações de uma prefeitura de Fortaleza que é séria e que não dá uma denúncia de corrupção no governo da prefeita Luiziane Lins. Mas o Ministério do Turismo vivencia com várias prefeituras. E aí chega uma situação que o servidor está com medo, ele diz, então agora eu vou parar aqui um tempo que eu estou com medo de fazer qualquer tipo de aprovação. Então nós somos vítimas também de outras administrações que acabam criando situações de dificuldade. Eu tenho que concordar contigo. É evidente que o que nós esperamos... E veja, nós estamos no governo de Fortaleza. A presidenta Dilma, presidenta do Brasil, do PT. Ora, tudo que a prefeita Luiziane gostaria, quer, deseja, se esforça, é entregar a obra o mais rápido possível. Não tem sentido um prefeito iniciar a obra para não terminar. Todo prefeito que inicia uma obra, tudo que ele quer é poder entregar logo, poder entregar para o seu povo. É óbvio, né? Então, o que nós temos é uma dificuldade nessa relação e como lá a mesma situação está posta na Praça do Futuro, né, que é muito importante também para a cidade de Fortaleza, e é exatamente o mesmo projeto. Então, é por isso que é exatamente esta e aquela que estão com a mesma situação de paralisação. Já diferente do Lago Mixaria, que não é isso, aí sim é uma situação de dificuldade da empresa, né, não é uma situação de dificuldade nem do Ministério, nem da Prefeitura, é uma situação diferenciada da empresa. Eu aprendi isso na administração pública como gestor. Você precisa conhecer a realidade de cada obra, para saber qual a dificuldade que aquela obra tem. Mirante Santa Terezinha é uma situação, Praça Futura é semelhante, Mixaria é uma outra. Por que é importante saber disso? Porque às vezes um candidato chega e diz, porque a prefeitura não faz. Não, eu aprendi que você tem que saber qual é o problema real de cada obra. Às vezes é uma empresa que ganhou a licitação, começa a fazer uma obra e está falindo. Às vezes é um problema de uma divergência de um servidor da prefeitura com a empresa, porque às vezes a empresa quer receber também o que não fez. E você tem que chegar, olha, você não recebe. Nosso governo é um governo sério. Às vezes é um servidor porque brigou com o engenheiro e aí ele não quer aprovar porque não quer aprovar. E você tem que dar a ordem para dizer, não, aí também não pode, não é justo, não é correto. Então, eu aprendi na administração pública que você tem que ter o devido cuidado de conhecer de fato qual é o problema que aquela obra tem no seu andamento para você dar a solução adequada. Porque, por exemplo, se eu for lá no Santa Terezinha e brigar com a empresa, eu estou errado, não é com a empresa. Se eu for aqui no Mixaria reclamar de alguém, aí eu vou errar, porque eu tenho que reclamar da empresa que tem que executar a obra. Então, eu aprendi isso. Conhecer de perto o problema para poder saber de fato qual é a solução. No caso do Santa Terezinha, eu entendo que fundamentalmente é o escritório da Prefeitura de Fortaleza em Brasília e o Ministério do Turismo. Nós agimos com mais força. Eu já, inclusive, quando estava no governo ainda, pedi que nós fizéssemos o contato com o senador Pimentel para que ele nos ajudasse na solução do problema. Ele se colocou à disposição e está ajudando para que a gente possa desenrolar e entregar a obra o mais rapidamente possível. Eu vou pontuar um pouco fora dessas questões urbanísticas mais graves para dizer o seguinte: a prefeitura precisaria
candidato, tem uma atenção especial ao carnaval de Fortaleza. Fortaleza não tem carnaval. O fortalezense todo vai para as praias, foge do carnaval. E nós temos o maracatu pintado, que é o único do Brasil, que é um ritmo nosso, feito por pessoas pobres da comunidade, e esse pessoal precisa de ajuda. Eu vou dizer a vocês, antigamente, esse pessoal era ajudado pela prefeitura através de um convênio. Aí esse convênio impunha que eles prestassem contas. Não podiam fazê-lo porque era verba para merenda de passista, para passagem de ônibus, não tinha condição. Aí me parece que o Tribunal de Contas começou a pressionar por uma prestação de contas mais exata. A prefeitura mudou, agora paga as agremiações como cachê e tal. E isso desmantelou uma instituição chamada Federação Cearense das Agremiações Carnavalescas, uma coisa que tinha 60 anos, desmantelou, e ainda está isso assim muito no ar. O prefeito precisa ter cuidado. Eu vou só contar um fato rápido. Eu uma vez estava na avenida, encontrei um casal de irlandeses, e eles estavam ali perdidos, querendo ver o maracatu, e então eu conversei com eles um pouco. Eles falavam um inglês pior do que o meu, mas nós conseguimos nos entender, e eu consegui colocá-lo inclusive num palanque para que ele assistisse. Esse casal era um casal de milionários, levaram todo um maracatu do Ceará para tocar para os amigos lá. Então, para ver a força que isso tem para o turismo. E, no entanto, morto. A gente mesmo foge do nosso carnaval. Eu queria que a prefeitura tivesse um olhar para isso. Obrigado. Bom, rapidinho, só dar uma... Porque tocaram aqui na Sabiaguaba, que aliás tem tudo a ver com toda a integração da orla, né? Que vai lá da Barra do Ceará até chegar a nossa Sabiaguaba. E a Sabiaguaba, todo mundo coloca realmente de fato essa questão daquela estrada que complementaria a questão da ponte. Mas depois da criação das duas unidades de conservação pela prefeita Luiziane Lins, que foi a APA e o Parque da Sabiaguaba, nós conseguimos, aí foi na minha gestão como secretário do Meio Ambiente, realizar, sob a coordenação do professor Jeová Meirelles, nós realizamos o plano de manejo, que era, por lei, tinha que ter o prazo de 5 anos para você fazer o plano de manejo para consolidar essas duas áreas de conservação. E a própria estrada, ela tem que se submeter a todos esses critérios que são muito rigorosos do ponto de vista de quando tem uma intervenção em áreas de conservação, tanto a APA quanto o parque. E dizer para todos aqui, Cláudio, uma coisa interessantíssima, que foi depois do plano de manejo, numa articulação inclusive que a gente tem feito, que a prefeitura fez através da SEMAN, fizemos com a Universidade de Estocolmo e com a prefeitura de Estocolmo, inclusive com várias visitas deles aqui, inclusive seminários que realizamos na Universidade Estadual do Ceará, e no movimento também das cidades em transição, que veio aqui uma consultora da ONU, aliás é brasileira, a May Wister, e que nós já foi iniciado, está tramitando esse processo que é difícil, mas, por exemplo, de que aquela área da Sabiaguaba, que a palha da Sabiaguaba seja reconhecida como patrimônio natural da humanidade. Então, essa questão da estrada, ela está inserida nesse contexto. É claro que, evidentemente, que tem o projeto que vai ter, mas ela tem que estar inserida totalmente nesse contexto desse resgate, dessa preservação, que é fundamental para Fortaleza. O trabalho que foi feito pela UES, aliás, nesse momento se desenvolve aqui em Fortaleza numa parceria UES, promovido pela prefeitura, UES, Banco do Nordeste e a prefeitura, um curso de permacultura de especialização que se desenvolve naquela área da Sabiaguaba, com a participação efetiva da comunidade, né? E portanto, esse contexto todo vai nos permitir, principalmente aí sim, que toda a intervenção naquela área, articuladamente com a iniciativa privada que tem interesse na região, que possa de fato obedecer a todos esses critérios. Por isso, um pouco aí, esse cuidado que tem que ser feito em relação àquela nossa área da Sabiaguaba. Meu nome é Roselita, eu sou professora. Eu gostaria de saber qual a sua preocupação com relação às crianças de Fortaleza, em particular com as crianças da Praia de Iracema. Reginaldo, você tocou num ponto para mim fundamental. Primeiro, nós em Fortaleza, eu vou abordá-lo do ponto de vista da cultura, que eu acho mais adequado. Eu sei que tem relação com o turismo, mas eu quero abordá-la sob o viés da cultura, que é como você também abordou. Fortaleza, nós estamos instituindo um sistema municipal de cultura que não tinha. Nós instituímos uma Secretaria de Cultura, nós instituímos um Conselho Municipal de Cultura, nós instituímos agora um Fundo Municipal de Cultura. E temos uma política de editais. Então eu vou aprofundar ainda mais, deixar completamente para o passado
A época que para ter incentivo à produção cultural, o artista tinha que ser, ou o grupo tinha que ser amigo de alguém, ou de acabar com isso. Isso acabou em Fortaleza, nós vamos aprofundar isso. Ou seja, nós vamos ter, já é assim, uma comissão que o governo tem uma pessoa, os artistas que escolhem, uma pessoa que todo mundo sabe da sua seriedade, da sua reputação, e mais uma outra, e são essas pessoas que escolhem os projetos. Então acho isso muito importante para ter uma postura republicana e correta com todo mundo que faz arte e cultura na cidade de Fortaleza. Segundo, o Fundo Municipal de Cultura de Fortaleza, nós aprovamos agora em 2011, 2% da arrecadação tributária própria. Significa que nós vamos ter em 2013 algo em torno de 12 a 15 milhões de reais, além do que nós já tínhamos para a área cultural. Então nós vamos ter um incremento grande de atividade cultural na cidade e da nossa parte é por compreensão. Porque nós acreditamos que o projeto de desenvolvimento da cidade, a área cultural, a identidade cultural do Porto de Fortaleza é estratégico para uma cidade de fato desenvolvida. Uma cidade que tem identidade cultural, que se manifesta culturalmente com a sua identidade. E isso é também fundamental porque nós falamos de turismo. Não há cidade atraente que não tenha uma identidade cultural forte. Basta olhar quais são as cidades que têm turista no mundo. Ela tem patrimônio histórico, ela tem cultura e ela tem identidade cultural. É isso que faz o diferencial além da orla marítima. E se intensifica na gastronomia, e significa nas atividades culturais que a cidade tem no seu dia a dia, e significa da forma que o seu povo se manifesta. Então eu tenho muita clareza disso. E no pré-carnaval e carnaval eu fui a Recife estudar, conversar com as pessoas que tocam o carnaval em Recife. Nós já temos algo muito bom que é o nosso pré-carnaval, que nós temos que melhorar. De infraestrutura, nós temos pré-carnaval, eu considero o melhor que nós temos hoje. O carnaval nós começamos a ter, nós já temos uma diminuição de saída de pessoas de Fortaleza, mas nós temos que aumentar. E eu estou convencido de que nós temos que fazer o que Recife fez, de atrair o setor privado. Porque há espaço para nós pegarmos essa área do carnaval e também do pré-carnaval, para que nós temos empresas que têm interesse, seja na área de bebida, seja na área de turismo, que querem fazer publicidade e que nós podemos, em nome dessa publicidade e desse investimento que eles querem fazer no carnaval e no pré-carnaval, nós trazemos também investimento para a festa. Então eu tenho uma Domingos Olímpio, eu posso, com o nosso maracatu, eu posso atrair para Domingos Olímpio, além da prefeitura, algum setor empresarial que queira fazer investimento de publicidade e com isso ter mais recursos de apoio àquelas organizações que ali se apresentam. E ter uma festa ainda mais organizada, com maior recurso, com maior beleza. Então eu acho que isso nós temos que fazer e sairmos de uma situação que hoje basicamente a prefeitura investe e é isso que Recife nos ensinou. Um governo do PT, que fez um carnaval multicultural, e eu acho que nós temos que fazer do nosso jeito, mas atraindo esse setor privado. E tenho muita clareza que isso se expande para outras áreas. Por exemplo, nós temos um entroncamento ali na Praça Portugal, falando um pouquinho só de mobilidade. Ali, eu estou convencido que nós vamos fazer uma parceria público-privada para resolver o problema de trânsito daquela região. Para que a Praça Portugal seja só de pedestre, seja uma área até de sociabilidade daquela região e resolver o problema de trânsito com túneis e estacionamento. E o estacionamento com parceria público-privada para quem tiver disposição de investir ali para resolver o problema de trânsito daquela região possa usufruir do ponto de vista financeiro dos estacionamentos que serão criados. Nós resolvemos duas coisas: a área para pedestres, resolvemos um problema de trânsito e resolvemos um problema de estacionamento, porque ali nós tivemos shoppings que foram aprovados sem um devido estudo mais aprofundado do relatório de impacto de trânsito naquela região. Então eu tenho completa abertura para essas parcerias público-privadas, como vamos fazer no centro, para estacionamentos subterrâneos, para centro de pequenos negócios, para organizar os vendedores ambulantes que hoje tem aqui no centro de Fortaleza. E, Roselita, eu acho que a coisa mais importante que nós temos na educação no próximo período é planejamento e formação dos professores. Eu já falei um pouco do centro de formação que nós vamos constituir, de ter esse tempo de planejamento e formação de maneira planejada. Quando eu estava com o secretário da Educação, foi exatamente a discussão que eu fiz com as chefes de distrito e os diretores, que não pode mais uma escola ter o seu currículo, a sua grade completamente autonomizada. Eu preciso que na segunda-feira à tarde, por exemplo, todos os professores do 9º ano dessa região não tenham aula de matemática. Por quê? Porque aquele horário de matemática é para ele ir para o centro de formação.
Na terça-feira não é para ter aula de geografia. Os professores de geografia dessa região, eles não vão para a escola, eles vão para o centro de formação. Para quê? Para trocar experiência. Como é que está sendo a disciplina de geografia do Nordeste? Como é que eu estou fazendo essa aula? Está dando certo? Não está dando certo? Tem um banco de dados com as aulas, as melhores aulas para o professor trocar experiência também pela internet. Por isso o computador. Por isso que eu dei o computador como secretário, mas eu vou garantir a internet para os professores, para eles trocarem como é que está sendo a experiência em sala de aula dos conteúdos e ter conteúdo à disposição. Não obrigando o professor, mas ele tem um conteúdo da internet de todo o conteúdo escolar. E ele querendo, ele vai lá e ele melhora a sua aula, a que ele está planejando. E ampliar a tempo integral. E eu sei, aqui nós temos a escola São Rafael, que tem até uma estrutura melhor. Tem um ginásio, tem uma condição melhor. Mas grande parte das escolas de Fortaleza, para fazer ampliação, eu quero fazer um pouco diferente. Eu quero fazer um tempo na escola e um tempo na cidade. Então eu quero pegar as pessoas que fazem cultura nessa região, as pessoas que têm atividade esportiva, que praticam e têm alguma atividade esportiva, seja professor de karatê, de judô, professor que possa ensinar skate, professor que possa dar aula de violão, e eu quero que a criança vá para a escola São Rafael de manhã, mas à tarde ela tem atividade cultural, nos equipamentos que se construíram historicamente na região, atividade esportiva e reforço escolar. Então, eu quero fazer, portanto, planejamento e formação e fazer ampliação desse aluno manhã e tarde, não necessariamente na escola, mas na comunidade, nos equipamentos que historicamente se construíram. Então, se eu for no Castelo Encantado, lá tem gente que pode dar uma aula de violão. Castelo Encantado eu fiz uma caminhada. Aí tem lá uma escolinha de futebol. Tem campo no Castelo Encantado. Então nós podemos montar uma escolinha de futebol gratuita. Lá atua, por exemplo, o Lula Pereira. Foi jogador do Ceará, treinou o Ceará, Fortaleza, Então nós podemos ali montar uma escolinha de futebol para que a criança que estuda na escolinha do Castelo Encantado de manhã, ela vá para a aula, à tarde ela vai ter uma aula de futebol e ela tem reforço escolar. É esse tipo de coisa que eu acredito. Não precisa ser necessariamente na escola. Pode ser na comunidade de maneira integrada, com convênios com a Secretaria de Cultura, Secretaria de Esporte e a comunidade, com suas associações e tal. Então eu queria demais agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer as contribuições e pode ter certeza que a minha experiência pessoal é a experiência de ouvir de verdade. Quando eu falo olhar no olho, falar olhando no olho, é falar com gente que escuta de verdade, com profundidade. E o que eu estou ouvindo daqui, eu quero ter a honra e o orgulho de ser escolhido pelo povo de Fortaleza, prefeito de Fortaleza, mas quero ser, lembrando sempre o que eu ouvi aqui, e podemos trabalhar muito junto. E tenho muita alegria de sempre andar muito bem acompanhado. E andar com esse meu companheiro aqui que eu conheço há mais de 20 anos, como o meu companheiro Rei, que também está aqui, saudar pelo trabalho que tem. E eu tenho certeza que esses companheiros vão nos ajudar a fazer um governo próximo da população, próximo da comunidade, próximo das pessoas que têm interesse numa cidade cada vez melhor. E a Praia de Iracema, para mim, é estratégia no projeto que eu tenho para a cidade, de melhoria de vida do povo de Fortaleza, melhoria da cidade do ponto de vista turístico e melhoria da sociabilidade do povo de Fortaleza. Porque a Praia de Iracema é do povo da Praia de Iracema, mas ela é de verdade do povo de Fortaleza por inteiro. É essa a compreensão que eu tenho e é com essa sensação, esse sentimento, essa compreensão que eu quero ser prefeito da quinta capital do país. Muito obrigado. Nós do Grupo Praia de Iracema Reconstrução já agradecemos o senhor Emmanuel de Freitas pela visita à nossa Praia de Iracema e obrigado a todos e vamos para as próximas entrevistas. Tenham um bom dia.